Bom, gente, dando continuidade então, né? Agora que vocês entraram novamente. Peraí, tá gravando? Tá. Semana passada a gente perdeu um pedacinho da segunda parte, então tava conferindo se tá gravando, tem que regravar aquele pedacinho que ficou da semana passada para colocar lá para vocês na plataforma, tá? Mas bom, então como eu tinha falado no começo da primeira parte, hoje foi um dia que eu falei, não sei se todo mundo já estava, foi um dia que eu não montei material, porque eu queria que a gente conversasse um pouco mesmo sobre prescrição de treinamento de resistido, não de força, né, resistido. Quais eram as principais dúvidas de vocês? Se existiam alguma dúvida, se existe alguma dificuldade no dia a dia, porque eu percebo, pelo menos na minha área de reabilitação cardiopulmonar, que o pessoal dá uma travada no treinamento de força, pelo menos na cardio. É muito claro na literatura a parte de exercício aeróbico, e aí quando tem que fazer um fortalecimento, às vezes a gente trava, né? E muitas vezes a gente trava porque a gente não sabe prescrever e periodizar em cima dos nossos objetivos, em cima de saber quais são os meus objetivos pessoais, em cima de saber quais são as necessidades do paciente e como atingir essas necessidades. Então, em cima disso que eu estava falando um pouquinho para vocês, que quando a gente precisa de um trabalho específico de força, de ganho de força pura, a gente vai trabalhar com cargas muito altas, pouca quantidade de repetições, mas esse trabalho ele vai trazer mais adaptações ali de volume plasmático celular, de aumento do estoque de creatina, ele vai trazer mais adaptações ali de metabolismo de ATP-CP, né, que é dessa capacidade de produzir força rápida. Então, eu vou ter aumento do volume plasmático, vou ter aumento da minha reserva de creatina, aumento do glicogênio muscular. É um trabalho que vai dar, às vezes, uma retenção de líquido um pouco maior, mas nem sempre vai estar associado ali a um ganho necessariamente de força, tá? Quando eu trabalho resistência de força, eu estou falando de maior lesão de tecido muscular, e aí se eu consigo lesionar o meu tecido muscular numa inflamação controlada, eu tenho formação de novas fibras, eu tenho aumento da quantidade de fibras em paralelo, em série, né? Aumento do número de sarcômeros em série, em paralelo, e aí sim, eu tenho aumento do volume muscular, aumento da capacidade de gerar força. Lembrando que o aumento da capacidade de resistir a uma força ou de gerar uma força está muito relacionado à aprendizagem motora também, tá? Então, a gente tem que pensar em recrutamento de unidades musculares. Quanto melhor a execução de um movimento, mais força eu consigo produzir. Por isso que é muito importante a gente aprender corretamente os padrões de movimento, a gente ensinar o nosso paciente a fazer exercício com o mínimo de compensação possível, tá? A conseguir não roubar ali nos movimentos, a não fazer muitos movimentos compensatórios, a fazer numa amplitude satisfatória, porque isso tudo vai ajudar na capacidade neuromuscular, tá bom? Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. Já repararam que, assim, às vezes estou parado e aí comecei a academia. Comecei a academia agora, né? Às vezes eu nem sinto uma diferença assim grande no meu corpo nas primeiras semanas ou nos primeiros meses, mas mesmo sem sentir muita diferença no meu corpo, eu consigo aumentar a carga. Às vezes o paciente nem vai ver uma grande diferença no corpo dele, mas ele vai conseguir fazer as atividades dele com mais facilidade. O que que acontece nas primeiras semanas de treinamento? Nas primeiras 4 a 6 semanas ali de treinamento, eu não tenho um grande ganho de formação de novas fibras musculares, mas eu tenho a melhor utilização das minhas unidades motoras. Então, quando o meu efeito de aprendizado de um movimento, ele consegue melhorar a produção de força ainda
que eu não tenha novas fibras musculares. Então, só de você aprender a fazer melhor um movimento, você consegue fazer esse movimento com mais força, mesmo sem ganhar músculo. É por isso que a gente treina movimentos, por isso que a gente faz treino de marcha, treino de sentar e levantar, porque aprender a fazer um movimento, treinar um movimento e aprender a fazer corretamente faz com que o meu sistema nervoso recrute melhor as fibras musculares que eu já tenho. Tá bom? Então, essa fase adaptativa ali do exercício das primeiras semanas, eu tenho um ganho muito grande neuromuscular. Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que teve uma lesão neurológica, e eu consigo estimular nesse primeiro período um estímulo que seja eficiente, eu tenho esse melhor recrutamento das unidades motoras que eu já tenho, mesmo antes de ganhar força. E aí, se eu continuo mantendo esse estímulo, eu vou falando para o meu músculo, ó, estou precisando de mais fibras aqui, construa mais fibras, construa mais fibras. Então, talvez, num primeiro momento, quando você pega uma pessoa sedentária, ou se você é sedentário, talvez num primeiro momento, a gente não consiga fazer aquilo, Milena, que a gente comentou, de pegar a pessoa e já colocar uma carga muito alta nela de cara. Porque às vezes as articulações dela não estão preparadas, as articulações dela não estão preparadas, os tendões dela não estão preparados para lidar com menos carga e maior repetição. Então, nem sempre eu vou conseguir na minha primeira sessão, na minha primeira semana, no meu primeiro mês. Mas ainda assim, eu vou estimular o aprendizado motor daquele exercício, já colocando uma carga e tentando trabalhar na intensidade que ela tolere, sem precisar de muitas repetições, mas fazendo uma execução lenta, controlando o movimento, fazendo os ajustes necessários. Exatamente. E aí a gente volta para essa questão da mobilidade, né? Volta muito. Por quê? Se eu consigo fazer um movimento na amplitude que ele foi feito, eu recruto mais fibras musculares. Lembra o princípio lá da neuro, lá do PNF, que quanto mais alongado um músculo, maior o potencial dele de gerar força. Tá? E às vezes o meu músculo não consegue chegar no maior potencial dele de gerar força porque a minha articulação está travando. Tá? Acontece muito com torácica, tá? Com articulação escápulo-torácica. A gente costuma ter a escápula muito aderida e uma torácica rígida ali. Então, às vezes, dificulta os trabalhos de membro superior, tá? Hoje mesmo, a gente teve uma paciente também com muita dificuldade de fazer exercício de membro superior lá no estágio. E aí eu fiz uma técnica de Mulligan, um MWM de membro superior com ela, soltei a escápula, pum, resolveu. Então, assim, não sou a maior expert em terapia manual, sim. Admiro muitos meus amigos que são muito bons em terapia manual, tá? Eu sou um pouco mais do exercício do que da terapia manual, mas a gente tem umas cartas na manga ali para poder utilizar quando a gente precisa, né? Então, fiz ali uma técnica de MWM com ela, de mobilização com movimento, tá? A gente ganhou um pouquinho de amplitude no ombro, que ela estava com um pouco de limitação de amplitude. Soltei a escápula, fez um exercício de mobilidade torácica, e aí foi. Melhorou muito a execução dela de membro superior. Depois ela foi para esteira, melhorou a marcha, porque para andar eu faço dissociação de cintura, tá? Então é um negócio que às vezes a gente deixa de fazer 5 minutinhos ali, mas que faz muita diferença, tá? Quadril, tornozelo, essas articulações, elas precisam de um grau de movimento satisfatório para a gente conseguir produzir força. Glúteo, gente, glúteo depende muito de mobilidade de quadril. Tá? É muito difícil que a gente consiga ganhar glúteo com mobilidade de quadril.
E aí, glúteo não é só estética, não, gente. Claro que todo mundo, né? A gente quer ter um belo glúteo, mas a gente precisa muito de glúteo para ter uma eficiência na marcha. A gente precisa de glúteo para levantar da cadeira, para levantar do vaso. Aí eu pego muito idoso que senta no vaso para fazer as necessidades e depois não consegue levantar. E quando levanta, usa muito tronco. Aonde que está a extensão de quadril? Para a extensão de quadril entrar, eu tenho que ver como é que está essa mobilidade de quadril também, para eu fortalecer esse glúteo. Tá? Então, a produção de força, ela passa por amplitude de movimento também. Tá bom? Eu posso fazer estratégias de reduzir a amplitude de movimento, mas o ganho de força, ele passa por esse... Oi, João. Isso. É, muito comum. E aí, às vezes, só da gente conseguir ganhar amplitude de movimento, por isso, né, que a gente tem essa questão do paciente, se ele tem um prejuízo de força muito grande, ele começar na fisioterapia e depois ser encaminhado para dar continuidade com o profissional de educação física. Porque na fisioterapia a gente vai ter uma gama maior de recursos para esse tipo de condição. No caso, por exemplo, às vezes o meu paciente ele tem uma dificuldade de levantar porque ele tem uma dificuldade de ativar o músculo. Às vezes não é déficit de força, é um déficit de ativação neuromuscular. Tá? Eu falo até por mim mesmo. Eu nunca tive problema com força muscular, assim, modéstia à parte, mas porque eu sempre fiz treino. E eu sempre preferi o resistido ao aeróbico. Eu não sou uma pessoa muito fibra tipo 1, assim, não. Tá? Já repito, Milena. Então, assim, eu sempre tive força muscular, mas tem alguns movimentos que o meu glúteo não ativava por falta de coordenação, de coordenação neuromuscular, sabe? Então, quando eu fui fazer a reabilitação do meu tornozelo, há uns meses atrás que eu tive um entorse de tornozelo, a gente começou a trabalhar ativação do glúteo, com estímulo tátil, né? Com comando verbal, para eu estender o quadril e botar. Aí a gente foi ver, por que esse glúteo não está ativando, né? Como é que está essa mobilidade de quadril rígido? E eu comecei a correlacionar muito isso com os meus pacientes também. Pode olhar que muitas vezes aquele idosinho tem dificuldade de sentar e levantar, ele tem uma rigidez articular importante, tá? Milena, quando a gente quer ganhar força, o meu músculo, ele é aqui, uma série de fibras, né? Ele está disposto mais ou menos dessa forma lá dentro das minhas fibras musculares, né? Se eu fizer um trabalho de alongamento muito intenso antes do treino, eu ganho amplitude de movimento. Você já viu que às vezes a gente faz um antes e depois? Quando eu era instrutora de Pilates, eu fazia isso com os pacientes. Efeito agudo de uma sessão de Pilates. Eu fazia o teste dedo solo, aí faltava um tantão de dedo solo. Aí a gente fazia uma sessão de Pilates focada em alongamento de cadeia posterior, depois eles iam lá conseguir colocar a mão no chão. Milagre do Pilates. Eu achava o máximo, eles achavam o máximo. O trabalho de RPG, né, João? Por quê? De forma aguda ali, o alongamento ele tem um efeito de o quê? Afastar as fibras musculares, né? E aí eu ganho sim uma amplitude de movimento, depois eu perco um pouco de novo e aos poucos eu vou ganhando, tá? Quando eu faço o alongamento antes do treino, concorda comigo que para eu fazer força eu preciso aproximar a origem e inserção? Eu preciso aproximar essas fibras. Então, se eu já começo o exercício com essas fibras muito afastadas, eu posso prejudicar a geração de força, tá? Então, não é que o alongamento ele seja
ruim ou que ele seja contraindicado. O que a literatura fala para a gente é que ele pode prejudicar a geração de força, principalmente os alongamentos estáticos mantidos por longo período de tempo. Por isso que a gente recomenda ou um alongamento dinâmico ou algum outro tipo de atividade, como, por exemplo, a mobilidade. Então, eu gosto de mobilidade porque justamente por entender esse princípio neuromuscular de que eu consigo uma melhor contração de um músculo quando eu parto de uma maior amplitude. E para eu sair de maiores amplitudes, eu preciso que as minhas articulações me possibilitem trabalhar nessas maiores amplitudes. Pode influenciar na estabilidade articular. Também, aí, vamos pensar numa outra questão. As nossas articulações, elas têm necessidades diferentes. Então, olha só. Vamos falar de membro inferior. Tornozelo é uma articulação que ela tem uma necessidade maior de mobilidade do que de estabilidade. Eu preciso garantir os meus graus de amplitude de tornozelo. Tá? Quadril, uma articulação mais de mobilidade do que de estabilidade. Joelho. O joelho está entre duas articulações de mobilidade. O que o nosso joelho mais precisa? De estabilidade. Tá? Cuidado, se eu vou lá e alongo muito os músculos ali em volta dessa articulação do joelho, eu posso sim prejudicar um pouco a estabilidade dessa articulação. Tá? O que eu posso fazer em casos de pessoas que tenham um déficit de estabilidade? Seja no joelho, seja na lombar. Eu posso também fazer uma pré-ativação antes do exercício. Eu posso fazer, por exemplo, um exercício de apoio unipodal, que eu estou trabalhando um pouco de instabilidade de tornozelo e eu já forço uma estabilidade do meu joelho. Tá? Com alguns pacientes mais avançados, porque a gente tem que ter cuidado com o exercício isométrico, eu faço prancha no aquecimento, para trabalhar um pouco de ativação do core antes de fortalecer. Tá? Só um cuidado adicional com pacientes cardiopatas, porque a gente sabe que exercício isométrico tem um potencial aí de fazer um pico pressórico em pacientes cardiopatas. Tá? Mas é uma forma que eu gosto, assim, de ativar a core, por exemplo, antes de começar, tá? Quem tem instabilidade articular, por exemplo, meu ombro ele é um pouco instável, tá? Apesar de ser uma articulação que precisa ganhar estabilidade, eu gosto de trabalhar um pouco de descarga de peso no meu ombro, para estimular a cocontração aqui e dar uma protegida nele. Mas eu não vou alongar mais ainda. Tá? Certo, gente? Dentro desse assunto de Conte, ótimo, vamos lá. Vamos falar de cardiopata, que é eu ia falar minha zona de conforto, mas não era isso, era outra coisa que eu queria dizer. O que a gente tem que observar em cardiopata? Primeiro, exercícios isométricos, como eu já estava falando. Exercício isométrico, eu faço uma pinça arterial, né? Eu posso fazer uma pinça de grandes vasos. Então, prancha, ponte, isometria no geral. Eu tenho que ter muito cuidado porque eu faço uma oclusão de grandes vasos e eu posso gerar uma sobrecarga muito grande, tanto a nível cardíaco quanto a nível de pressão arterial.
tá? Imagina você pegando, por exemplo, a aorta abdominal ali numa prancha e você, pum, aumentando muito a pressão intraabdominal ali, tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Não é contraindicação absoluta, tá? Mas é uma contraindicação relativa. Outra coisa, quando a gente fala de indivíduos cardiopatas, a gente tem que lembrar que quando eu faço muitas repetições de um exercício, eu tenho um efeito de cisalhamento dos meus vasos. Então, eu estou lá fazendo 1, 2, 3, tan, 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 tan. Quanto mais repetições eu faço com carga, mais eu estou fazendo esse cisalhamento. E isso vai aumentar muito mais a pressão do que se eu colocar uma carga maior e fizer menos repetições. Então, é aquela história, a gente tem medo de pegar o cardiopata e falar, meu Deus, ele vai fazer um exercício com carga para 6 a 8 repetições. É isso mesmo. É mais seguro para ele trabalhar com cargas maiores e menos repetições do que cargas menores e muitas repetições, porque esse cisalhamento vascular aumenta a pressão, tá? Principalmente acima de 15 repetições eu tenho aumentos maiores da minha pressão sistólica, tá? Então faz muita diferença a quantidade de repetições, principalmente se for um paciente que ele tem um déficit de expressão de óxido nítrico, tá? Que acontece no envelhecimento. Uma redução da expressão de óxido nítrico que faz vasodilatação, tá bom? Então, se ele for cardiopata e idoso, mais um motivo para a gente utilizar menos repetições, tá? Única coisa que esse paciente tem que ter cuidado quando ele trabalha cargas altas é não fazer valsalva, tá? Porque na valsalva, ele aumenta muito pressão intratorácica e intraabdominal. Então, como que eu trabalho com um paciente cardiopata? Carga mais alta, pouca repetição, padrão respiratório associado. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Força. Porque eu consigo impedir que ele faça valsalva quando eu vou solicitando a respiração junto com o movimento, tá? É mais seguro para ele trabalhar com cargas maiores. Isso já é muito bem documentado na literatura, com trabalhos assim da década de 90, sabe? Então, já é bem expresso mesmo, assim. E no mais é isso. É a gente trabalhar com cargas maiores, menor número de repetição, evitar exercício isométrico, evitar valsalva, associar padrões respiratórios, tá? Lembrar que exercícios contra a gravidade, eles geram uma sobrecarga muito maior, principalmente para aqueles pacientes que têm uma fração de ejeção reduzida. Então, se você tem a opção de fazer um leg press horizontal ou um leg 45, não me bota o paciente no leg 45, porque contra a gravidade ele vai ter muito mais repercussão. Bota ele aqui no horizontal, tá? Muito cuidado com a ação da gravidade. Se você tem a opção de fazer um exercício deitado ou sentado, deixa esse paciente sentado, tá? Porque a ação da gravidade pode trazer um malefício adicional aí para eles em termos de sobrecarga ventricular, tá? Que mais nós podemos dizer em relação aos cardiopatas? Lembrar também de movimento de membro superior, tá? Sempre que eu estou trabalhando contra a gravidade, eu estou fazendo meu coração bombear sangue com o peso que eu estou carregando, mais os 10 quilogramas força da gravidade, tá? Então, a gente tem que observar também movimentos acima da cabeça, tem que ter uma precaução um pouquinho maior por essa questão do peso da gravidade, tá? Exercícios de braço, eles podem gerar uma sobrecarga maior por essa carga aqui gravitacional. Aumento do diâmetro do quadríceps melhora a sobrevida.
Vamos engrossar as coxas dos nossos cardiopatas. Mas eu acho que são essas as orientações. É importante que ele faça força, porque se ele não fizer força com a gente, ele vai fazer força sozinho. E se ele fizer força sozinho é muito pior. Tá? Eu estava falando isso para o filho de um paciente ontem. Tá? Ah, porque ele não pode fazer força. Eu falei, é melhor que ele faça força na fisioterapia com a gente do lado, do que ele faça força sozinho. Porque eventualmente ele vai fazer força. O paciente tosse, o paciente evacua. Tá? São duas situações que aumentam muito a pressão intraabdominal. Tossir e evacuar. Se o paciente consegue tossir e evacuar, ele consegue fazer treinamento de força. Não vive, né? É. Eu estava falando semana passada, né, da paciente que chegou pra gente também na fisioterapia, falou que ela não podia andar na esteira, mas ela chegou andando na fisioterapia. Ela veio de ônibus e chegou andando, mas ela não podia andar na esteira, porque ela tinha colocado um stent no coração. Ah, claro. A senhora veio para cá. Então, assim, a gente entende o medo do cardiopata é um medo justificado, mas a gente tem que, aos poucos, trabalhar essa segurança com ele. Porque ninguém tem medo de fazer cocô. Ninguém tem medo de tossir. Por que tem medo de pegar um saco de feijão? É. Aí o médico fala que não pode fazer esforço. Então às vezes a gente tem que conversar também em equipe multiprofissional, né? É, tá. Então, por exemplo, semana passada também, a gente estava com um paciente no estágio, foi para fazer a avaliação e aí o filho também falou, um outro filho falou, mas olha aqui, ele tomou 8 remédios, ele não pode fazer esforço, porque o coração dele tá ruim, e não sei o quê, e não sei o que lá, e aí ele passa mal em casa quando ele tenta fazer as coisas. A gente fala para ele não fazer, ele vai lá e faz. Se ele está fazendo e eles não estão conseguindo impedir que ele faça, vamos treinar ele para ele fazer com segurança? É aquilo que eu falei lá naquele vídeo, né, do Instagram. Vamos treinar para ele fazer com segurança. O que que ele está fazendo, né? Vamos treinar para ele fazer com segurança, né? Ah, mas é porque a pressão dele sempre está muito alta. Aí o paciente estava com pressão de 15/9. Ah, idoso tem a pressão alta mesmo. Não. A gente é muito, se a gente olhar os modelos da New York Heart Association, né, da Sociedade Europeia não é a Sociedade Europeia, não. Se a gente for pegar modelos de parâmetros cardiovasculares de outros países, a gente vai ver que o Brasil é muito permissivo com pressão. Não é porque ele é idoso que ele tem que ficar com pressão de 15/9. Ele pode ter efeito do exercício físico, ajuste farmacológico. Milena, não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Em relação a recursos que fazem compressão, como por exemplo, desculpa, porque passou das 10, meu tique e meu tec, eles estão meio já, talvez, eu acho que o problema foi a minha compreensão, mas você me explica melhor, por favor? Explico. É porque eu lembrei de uma questão, na verdade, que eu estava resolvendo de uma prova, e aí falava seguinte, que. Peraí, deixa eu achar aqui. Tá. A respeito da faixa etária, é contraindicado o uso de compressão vascular em idosos, pois eles apresentam deficiências circulatórias fisiológicas. Aí o enunciado fala de um recurso que é crioterapia e compressão. Uhum. Tá. Provavelmente deve ser compressão de enfaixamento, né? Pela pergunta aqui, estava pensando. Sim. Olha, o que acontece com esses pacientes? Alguns pontos. Primeiro, com o envelhecimento, a gente tem
aquela redução de óxido nítrico que eu estava falando. Então, a minha capacidade de vasodilatação, ela fica prejudicada. Então, a gente tem um aumento de rigidez arterial. O idoso, via de regra, só por ser idoso, ele tem artérias mais rígidas, tá? Então, naturalmente, por que eu fico hipertenso com a idade se eu não fizer exercício? O exercício modula a expressão de óxido nítrico, melhora o efeito, o tônus vascular. Tá? Mas se eu não faço exercício, eventualmente eu vou me tornar hipertenso com o envelhecimento, porque minha artéria vai ficando mais rígida. Até um parêntese aqui para vocês, é um campo de estudo muito legal, muito atual, estudos em rigidez arterial. Tá? Tem um grupo de pesquisa lá, aqui na UFG, na Liga de Hipertensão, só estudando rigidez arterial. Tá? É um tema assim, muito atual e muito interessante. Mas então, naturalmente, ele já tem uma artéria mais rígida. Quando eu faço um recurso de compressão, eu aumento o tônus ali naquela região. Então, eu posso gerar um aumento ainda maior de rigidez arterial. Porque se eu tenho uma artéria que está mais rígida, eu venho e comprimo aqui, eu tenho um efeito dessa compressão no meu sistema de forma posterior. Então, provavelmente, a compressão ela é indicada por esse quesito de aumentar ainda mais a tensão arterial. Tá? Eu imagino que seja por esse quesito, tá bom? Bom, eu penso que seja esse quesito. Pensando nessa compressão de colocar alguma coisa de compressão externa, tá? Sustentada, tá? Mas hoje a gente faz até trabalho, por exemplo, de treinamento com oclusão vascular, já em idoso, mas é uma oclusão momentânea, tá bom? Uma outra coisa pode ser relacionada ao déficit de sensibilidade também, tá? Que eu tenho redução dos meus receptores sensoriais, então eu posso gerar uma lesão ali por um excesso de compressão e ter uma diminuição da resposta sensitiva naquela região, tá? Se a gente for pensar pelo ponto de vista cardiovascular, me faz muito sentido a questão da rigidez arterial, mas pode ter esse ponto de vista sensorial também, tá? Eu posso dar uma olhada nisso com calma e te passar depois no particular também, viu? Que também fiquei curiosa aqui. Tá já? Então tá bom. Amanhã eu dou uma olhadinha com calma, porque achei interessante. Tá bom, manda sim, por favor. Gente, vocês têm mais alguma coisa que vocês têm dúvida, que vocês queiram perguntar? Como é que tá? Um aí. Nossa chamada já vai encerrar, mas queria saber se vocês ainda têm mais alguma dúvida. Que dê tempo da gente falar. Foi, né? Era isso, gente. Eu não queria montar uma aula assim estruturada de força, porque eu queria que fosse mesmo assim uma conversa, que a gente pudesse falar sobre situações corriqueiras de força no nossa rotina de trabalho, na nossa rotina de treino, tá? Do que eu vim aqui e dizer assim, muito do que poderia ser dito, tá? Aqui a gente poderia falar de modelos de prescrição, de tipos de treino, mas é muita coisa para uma aula. Pra vocês terem noção, eu tenho um livro só de prescrição de treinamento de força. Então hoje eu ainda sentei aqui com ele, assim, com a aula, falei, como que eu boto um livro na aula, assim, né? Deixa eu pegar aqui, João. Peraí, é um do Jonato. Peraí.
Voltei. Aqui, ó. Prescrição e periodização do treinamento de força. Ele aqui está falando em academias, mas eu confesso que eu uso muito dele no meu dia a dia mesmo, tá? Eu comprei quando eu tive o módulo da pós-graduação com o Jonato Prestes. Ele deu um módulo muito bom para mim na pós-graduação, e aí ele falou desse livro, e aí eu fiquei o quê? Fiquei balançada, ele fez o marketing dele e eu caí. Mas é um livro muito bom mesmo, tá? E aí, eu fiz o jabá dele e deu certo. Mas ele realmente é um profissional excelente. Polêmico, de vez em quando ele se envolve em umas polêmicas aí. Tem umas tretas aí. Mas, assim, é um livro muito bom. E aí ele fala disso aqui, ó, que eu tava falando com vocês, ó, força máxima, tá? De 1 a 6 repetições. Força hipertrófica ou resistência de força. De 1 a 12 repetições. Força explosiva. De 1 a 3 repetições. Resistência muscular. Em torno de 15 repetições. Então, para definir essa quantidade de repetições, vai depender da quantidade de carga. Vai depender da frequência semanal, uma série de coisas. Então, aqui, tudo baseado no FIT-VP, intensidade, velocidade de movimento. É muito bom, tá? É isso. Tem um negócio que nele que eu acho engraçado, que ele usa latíssimo do dorso. Eu estou acostumada com grande dorsal. Aí eu sempre acho engraçado quando eu vejo latíssimo do dorso. Coisa aleatória aqui, né? É porque eu tinha anotado ele num post-it grande dorsal. Tá bom? Prescrição e periodização do treinamento de força. Latíssimo, né? Latíssimo do dorso. Chique mesmo. É chique. É bobeira que eu aprendi grande dorsal e toda vez que eu vejo latíssimo eu fico tipo... Aí eu fico, ah, tá. Bobeira, né, gente? Beijo pra vocês, boa noite, bom descanso. Vamos nos falando, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos.